call is now being recorded. Pronto, vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Uhum. Ótimo. Então, não tem também como a gente dar continuidade, né, à nossa disciplina, falando os principais procedimentos da enfermagem, se a gente não fizer um breve resumo e entender a questão do hospital, né, que é a casa, digamos, principal dos profissionais de enfermagem. Claro, a gente atua em diferentes especializações. E aí vem a atenção primária, vem o processo de home care, vem a atuação em algumas clínicas, mas se a gente consegue atuar de fato dentro de um hospital, na qual exige muita atuação dos profissionais de enfermagem, as outras áreas a gente também vai conseguir fazer essa atuação. Então, como essa disciplina, a introdução à teoria do cuidado, partimos do ponto que o cuidado iniciou justamente com o intuito de trazer esse bem-estar para as pessoas que não tinham um local para serem cuidados, para serem tratados, ou muitas vezes até para ficar ali aguardando, infelizmente, a hora chegar. Então, foi surgindo ao longo da história o que chamamos hoje de hospital. Local esse que serve justamente, além de traçar diagnósticos, processo cirúrgico, também como forma de uma educação continuada, onde muitas vezes a gente se depara com algumas síndromes, patologias, pacientes com um sistema imunológico desconhecido de certa forma, e a gente também atua nesse processo de pesquisa, nesse processo de interação. E aí também existe a união do trabalho entre equipes multiprofissionais. Então, cada profissional vai atuando na sua área e, ao mesmo tempo, em conjunto. Então, o termo hospital vem do latim hospitium e quer dizer lugar onde se hospeda. É tipo como se fosse, digamos, um hotel. O primeiro significado que ainda é válido até hoje. Então, tinha essa finalidade, muitas vezes, na antiguidade, de promover esses cuidados aos doentes e abrigar os viajantes que ali estavam. Os viajantes que estavam nesse processo de peregrinação entre as cidades daquela época. Então, à medida que o tempo vai passando e esse local vai evoluindo, ele vai se tornando um estabelecimento próprio para internação, tratamento de doentes e de feridos, em prol da recuperação e estabilidade da saúde daquele nosso paciente, daquele indivíduo. O Ministério da Saúde ainda define o hospital como sendo estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso, né, dos ambulatórios, das urgências e emergências. Então, de acordo com a natureza, eles podem sofrer diferentes classificações e, consequentemente, possuir diferentes especializações dentro daquele contexto. Então, a assistência hospitalar é justamente um serviço prestado dentro do hospital, que é destinado para prestar serviços no regime de internação, no regime de estadia prolongada daquele indivíduo e paciente. Então, quando ele chega só para tomar muitas vezes, né, receber uma medicação, ficar ali em observação, a gente está realizando uma assistência de cuidado. Então, quando ele vai passar mais tempo internado, vai realizar uma cirurgia, fazer um tratamento, eu realizo uma assistência hospitalar desse indivíduo, desse nosso paciente. Então, a parte integrante da saúde e tem a função justamente, além de promover a recuperação, também promover a questão de prevenção, bem como de reabilitação. Eu venho falando com vocês essa importância na orientação para os nossos pacientes após eles receberem alta. Então, não adianta eu fazer uma assistência hospitalar toda perfeita durante a estadia do paciente, mas quando ele receber alta, ele vai para casa sem saber, muitas vezes, a continuidade do tratamento.
Mais de 50%, 60% dos pacientes que ficaram internados, ao receber alta, eles precisam muitas vezes dar continuidade àquele cuidado. Se não a continuidade específica, mas daqui a 7 dias, 10 dias, eles precisam voltar para o hospital para fazer um retorno, verificar como está a evolução. Então, a gente precisa manter também essa questão da reabilitação do nosso paciente após a alta. Então, atua como clínicas, muitas vezes, composta hospitalar, policlínicas, institutos, todos esses locais também atuam em comunhão ao que a gente conhece de hospital. Então, o hospital ele tem a sua classificação de acordo com as especialidades e de acordo com o número de leitos, eles têm o seu tipo. Por exemplo, um hospital ele pode ser classificado hospital geral ou hospital especializado. Hospital geral é aquele que tem todas as clínicas, todos os níveis de assistência, desde a assistência básica até a mais complexa. Então, no hospital, quando vocês adentrarem, quando vocês forem, vamos dizer, trabalhar ou nos estágios, a gente já verifica qual é a classificação do hospital, se é geral ou especializado. Ah, o Hospital X tem urgência e emergência, tem UTI, tem clínica médica, tem centro cirúrgico, tem CME. Ah, tem a ala pediátrica, tem a ala ginecológica. Então, esse é o hospital que abrange toda essa especificidade das assistências, a gente já chama que é um hospital geral. Porém, existem hospitais que têm uma única especialidade. Ah, esse hospital é o hospital de fraturas. Ah, esse hospital é o hospital maternidade. Ah, esse hospital é o hospital de neurocirurgias, de exames neurológicos. Então, dependendo da atuação e especialidade, ele se classifica nesse tipo. Então, basicamente, temos duas classificações. E ainda mais, dentro dessas especificações geral, o especializado, a gente ainda tem que, de acordo com os leitos, ou seja, o número de leitos que o hospital está disponibilizando, ele pode ser classificado como pequeno, médio, grande ou especial, o seu porte. Se ele tiver apenas 50 leitos, vamos dizer, ele tem de 20 a 50 leitos, hospital pequenininho, principalmente, muitas vezes hospitais de cidades pequenas. Então, ele é um hospital considerado hospital de pequeno porte. Mas nele tem várias clínicas. Por exemplo, tem urgência e emergência, tem clínica médica, tem local de fazer exames laboratoriais, exames de imagem e temos, pronto, são essas especialidades. Então, a gente chama também o hospital geral de pequeno porte. Se ele tem de 51 a 100 leitos, ele é de médio porte. Se ele passa de 100, de 150 no caso, né? Se ele passa de 150 até 500, ele já é de grande porte. E claro, existe alguns hospitais, principalmente nas capitais, né, nas cidades maiores, que apresentam mais de 500 leitos. Esses são ditos e conhecidos como hospitais de porte especializados. Agora, por exemplo, na pandemia, tiveram que ampliar muitos leitos para os nossos pacientes, para as pessoas serem realmente atendidas e prestar socorro a eles. Então, muitos locais aumentaram essa numeração dos seus leitos, mas mesmo assim, ainda não alterou a questão do porte, porque ali é, vamos dizer assim, provisório. Então, quando tem realmente a estrutura e aquele leito, digamos, fixo, a gente tem essa classificação. Até 50 pequeno, de 51 a 150 médio, de 151 a 500 grande porte. Então, ele pode ser geral, de pequeno, médio ou grande porte, e especializado, de pequeno, médio ou grande porte. Vai depender das assistências na qual ele está disponibilizando, bem como o número de leitos disponível ali. Ele ainda pode ser hospital público e hospital privado. Hospital público
é aquele que não tem nenhum fim, vamos dizer assim, particular. Ele é regido e administrado pelo poder público, pela União do Estado, do Distrito Federal e do município, atuando para prestar essa assistência sem, digamos, né, nenhum custo. Já o hospital privado, ele é de patrimônio particular, muitas vezes é criado por uma entidade de profissionais, né, que se afiliam e fazem a criação e a implantação desse hospital. Claro que tem que seguir todo um protocolo, todo um requisito advindo do Ministério da Saúde para que esse hospital ele possa funcionar. Ainda existe o que chamamos de hospitais filantrópicos. São aqueles hospitais que atuam nessas duas vertentes. São particulares e, ao mesmo tempo, têm alas públicas que atuam ou abrem, digamos, as suas portas para essa questão também na rede pública. Então, ele tem a contribuição particular, onde para a pessoa ter uma assistência efetua um pagamento, ou também, alinhado a ele, tem a atuação ainda do poder público. Então, ele vai ganhando nessas duas vertentes. Então, a gente chama hospital filantrópico ou beneficente. E atua justamente nessa combinação entre a parte particular e o setor público. No hospital, a gente tem diferentes unidades, diferentes setores. Por isso que no início dessa disciplina, a gente começou a estudar logo sobre os serviços de enfermagem, sobre a questão da organização da enfermagem dentro do seu setor. Mas não é porque eu trabalho só na clínica médica, no centro cirúrgico, na CME, que eu não preciso conhecer os demais setores ou, de certa forma, atuar em comunhão com esses setores. Então, no hospital, geralmente, né, dependendo do porte do hospital e, claro, da sua classificação, a gente tem uma unidade que chamamos ambulatorial. Essa unidade é conhecida, né, por toda a população e é onde acontece a consulta médica e a consulta especializada. De lá, ele vai direcionar qual o tipo de procedimento. Ah, esse é um paciente cirúrgico, esse é um paciente que exige internação, esse é um paciente que exige a realização de exames laboratoriais ou de imagem. Ah, esse paciente precisa apenas fazer a utilização de uma medicação e depois da medicação ele já recebe alta. Então, dentro na unidade ambulatorial, a gente tem a sala do consultório, né, a sala do médico, onde ele vai fazer a consulta. Muitas vezes a gente tem um local para fazer a nebulização, dependendo da patologia, do procedimento que for solicitado. Temos a sala de reidratação. Ah, é um paciente está desidratado, precisa passar por um processo de observação, tem que fazer o uso de soro contínuo, pelo menos nas próximas 4 horas, 5 horas, e não tem leito para ele ficar internado naquele tempo. Então, ele vai ficar aqui em observação. A sala de curativo, um paciente que sofreu um acidente automobilístico ou uma queda de moto, e aí precisa fazer esse curativo. Geralmente essa sala, ela é uma sala distante, pelo menos precisa ser das demais, ou um pouquinho isolada, porque é considerada uma área altamente contaminada, visto que muitas vezes, né, o paciente advém de algum local, ele estava andando ali de bicicleta, caiu e cortou a cabeça, cortou o braço, cortou a perna. A gente precisa levar para um local específico e fazer a avaliação. Se precisa levar para um outro, como é a conduta do curativo e do cuidado. Temos a questão da sala de aplicação de medicamento, onde administra a medicação e você fica ali em observação, ou, se necessário, após surgir alguma vaga, por exemplo, na clínica médica, que você sobe. Os consultórios eu já passei para vocês. O centro cirúrgico, claro, é um local onde o acesso é limitado, só adentra nesse acesso quem realmente trabalha nesse setor ou vai fazer alguma intervenção por lá. Então, o centro cirúrgico é um local altamente, vamos dizer assim, que exige todo um cuidado, todo um processo de biossegurança para adentrar. As unidades de urgência e emergência, geralmente é um setor que a gente chama de reanimação,
Nesse setor, só fica lá os pacientes gravíssimos, paciente que está em processo de parada cardiorrespiratória, paciente que está entubado, paciente que está com problema respiratório, que precisa fazer uso ou realizar uma traqueostomia. Então, fica ali, naquela unidade de urgência e emergência, ou chamado, né, onde as pessoas conhecem mais, sala de reanimação. Existe uma diferença, mesmo que sucinta, entre as duas palavras, urgência e emergência. Vocês sabem qual é essa diferença? Ou para vocês não existe diferença entre essas palavras? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham sobre essas duas palavrinhas? Tanta gente fala, muitas vezes a gente fala as duas juntas, ou acaba falando apenas uma, porque não sabe o significado, ou pensa que as duas são a mesma coisa. O que é que vocês acham sobre essas palavrinhas? Urgência e emergência. Ninguém? Ninguém fala. Tô vendo. Mas, professora, eu acredito que ela tenha um nível de atenção bem mais redobrado do que outro. Agora, para dizer assim, qualquer urgência e qualquer emergência que tenha um nível de atenção mais redobrada, aí eu necessito de um conhecimento a mais. Os demais, Professor, urgente é quando é coisa gravíssima, muito grave, e emergência é quando é atendimento simples. É assim? Eu entendo assim. não. Ó, tanto a urgência e a emergência são casos gravíssimos. Por isso que a gente fala urgência barra emergência. As duas palavrinhas, elas sempre andam ali conjuntas, como se fossem dois irmãos gêmeos. Então, a gente olha para uma pessoa, dois gêmeos, por exemplo, né? Um casal ali de gêmeos, ou duas meninas, dois meninos, e a gente, de certa forma, vê, fulano é muito igual ao outro, mas tem uma leve diferença entre eles. É o que acontece nessas duas palavrinhas. Eles andam em mãos dadas, né, em conjunto, urgência e emergência. O meu sonho é trabalhar no SAMU. O meu sonho é estar ali na urgência e emergência de um hospital. Então, urgência e emergência é casos graves que exigem, sim, a atenção e tem risco de morte. Porém, quando a gente fala didaticamente, a gente consegue ver essa leve diferença entre esses dois termos. A urgência exige, tanto quanto a emergência, um grau de cuidado e olhar. Mas, um paciente classificado como urgente, ele pode esperar, mesmo que seja 4 minutos, 5 minutos para ser atendido. Um paciente emergente, ele não pode esperar nenhum segundo, porque ele está com risco iminente de morte. Então, ele está um sofrimento intenso. Exemplo, um paciente que está com hemorragia externa, perdendo muito, muito sangue. Ele exige um atendimento de urgência e emergência. Porém, ele está com alto risco de morte, pois em fração de segundos, ele pode chegar a óbito. Então, o atendimento para esse paciente é rápido, tem que ser emergente. Não pode nem pensar, já tem que agir. Já no paciente urgente, é um paciente que está engasgado. Então, ele está ali mostrando ainda alguns sinais. Ele não está conseguindo falar, ele está nervoso. É grave se não for tratado? É. Mas a gente pode, digamos, esperar pelo menos uns 2, 5 minutos até a gente chegar e fazer a manobra de ejetar, né, o corpo estranho, que a gente chama de manobra de Heimlich. Então, ambos, urgência e emergência, são situações gravíssimas na qual o paciente está com risco de óbito, né, o risco de perder a sua vida. Porém, didaticamente, quando a gente vai avaliar o contexto, vamos ter essa leve divergência. Na urgência, pode esperar um pouquinho. Na emergência, não pode. Lá, não sei se vocês já passaram por alguma classificação de risco, a classificação do Professora? protocolo de Manchester, onde a gente vai recebendo as pulseirinhas e lá vem dizendo 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Tem paciente que recebe a pulseirinha da urgência, ele ainda fica ali um pouquinho, aguardando alguém chegar, a maca, a cadeira de roda. Se é emergência, lá na sala mesmo, ele já é atendido, porque não pode esperar nenhum segundo para ser atendido.
Isso é só para cunho de dado. Na prática mesmo, a gente não vai estar, esse aqui pode esperar, então deixa eu esperar aqui um pouquinho para ele ser atendido. Não. Ambas, os exemplos que eu dei para vocês, né, a questão de um engasgo, né, obstrução das vias aéreas, e a questão de uma hemorragia, tem risco. Então, para que a gente vai esperar? Vai atuar de imediato. Por isso que elas andam em conjunto. Conseguiram entender essas duas palavrinhas? Sim, senhora. Sim. Pronto. E a sala de triagem é aquela sala, né, que a gente geralmente adentra para fazer essa avaliação, a triagem do paciente. Muitas vezes, colher a questão do anamnese, fazer a entrevista, se possível, fazer um exame físico ali ou após a admissão daquele paciente na clínica médica. Temos a sala de higienização, a sala do gesso, dependendo do hospital. Se ele tiver especialidade para fraturas e traumas. Sala de reanimação, está muito ligada ali na sala de urgência e emergência. A gente vai tratar esse paciente com assistência rápida, imediata, sem nenhum pensamento, porque o paciente está ali gravíssimo. Então, eu vou trazendo alguns exemplos, só essa definição, para vocês entenderem. Sala de sutura, muitas vezes está ligada com a sala de curativo. A sala de observação, dependendo do hospital, às vezes fica ali a ala de observação do paciente precisa ficar um pouquinho a mais. Tomou a medicação, tomou um remédio que possa dar algum efeito colateral. Ou então, vamos aguardar um pouco a medicação com esse paciente. Então, tem ali aquela sala de observação ou ala de observação. Ele vai ficar aqui porque ele vai fazer alguns exames laboratoriais ou de imagem. Então, ele fica numa, digamos, mini internação. Sala de pediatria, de ginecologia e tudo vai depender do porte, né, e da classificação do hospital. A área de internação, alojamento conjunto, o berçário, tudo isso eu estou definindo para vocês, mas vai depender da especialidade do hospital. Também temos a unidade de terapia intensiva, mais conhecida pela sigla UTI. Ela é como se fosse algo, tipo um sobradinho, né, do hospital, porque ele tem que conter tudo lá dentro. Uma vez você adentrou na UTI, também não pode estar perambulando pelo hospital. É do mesmo jeito do centro cirúrgico. Você trabalha no centro cirúrgico. Eu trabalho como instrumentador do centro cirúrgico. Então, você chega no seu horário de plantão, você já adentra o centro cirúrgico, já faz toda a preparação e lá você vai ficar até o final do seu plantão. Você precisa recolher material de esterilização. Já são, digamos, ligadas essas duas alas. Muitas vezes tem que estar próximo também à UTI, porque se o paciente, né, tiver alguma intercorrência durante a cirurgia, ele já sai dali direto para a unidade de terapia intensiva. Como o próprio nome diz, é uma unidade onde o tratamento vai ser altamente intensivo, onde o tratamento vai ser constante. Em alguns locais, a gente tem unidade semi-intensiva, onde o paciente exige um cuidado mais também específico e complexo, porém a sua gravidade não é tão alta como os pacientes que estão na UTI. Dependendo da instituição hospitalar, temos unidade de terapia intensiva para adultos, para crianças e para prematuros, né, neonatal ou pediatra. Vai depender, claro, da instituição. Aqui, né, na nossa região, a gente tem sim hospitais que apresentam unidade de terapia intensiva para adulto, para criança e para neonatal, pediátrica também nesse caso. Então, dentro da UTI, temos uma copa, banheiro, temos a questão da rouparia, quando a gente coloca a roupa do centro cirúrgico, temos a copa, que é um local pequeno, uma cozinha, onde você, dependendo da hora do seu plantão, você sai ali, se alimentou. Tem também a sala de descanso dos profissionais, tem um postinho de enfermagem, onde vai estar também armazenado a questão das medicações. Temos os banheiros, temos o expurgo, que serve como uma sala, que vai armazenar esses materiais, né, para utilização dos nossos pacientes e clientes que ali estão. Então, é como se fosse, né, uma ala independente que está dentro do nosso hospital.
Em alguns hospitais também apresentam, como eu falei para vocês logo no início, essa ala de educação continuada, onde muitos profissionais, ao final do plantão, ou se reúnem aos sábados, né, uma vez no mês também, para fazer essa avaliação do ambiente, né, do fechamento de diagnósticos, de ver quais são as síndromes novas, patologias desconhecidas, traçar possíveis diagnósticos, possíveis intervenções que no paciente X não está dando certo. Então, faz essa, digamos, sala de reunião. Então, são exames representados e traçados. Geralmente, a gente faz essa apresentação para fechar justamente esses diagnósticos, tratamentos dos pacientes. Lá também acontece da equipe multiprofissional pedir apoio dos demais. Ah, vamos aqui avaliar quais são as condutas que a enfermagem está utilizando, as condutas que os fisioterapeutas estão utilizando, o psicólogo está também ali fazendo uso e avaliando. Ups. Então, essas são as, digamos, definições, tá certo? Alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Deixa eu tentar abrir aqui o chat de vocês. Ah, expurgo é tipo a área que a gente vai colocar o que não serve mais. É tipo um lixo dentro daquele local. Então, a gente vai fazer o desprezo daqueles materiais ali. Aí depois vem uma pessoa, faz aquela coleta e leva para o local final daquele hospital. Então, expurgo vai significar justamente esse processo de expelir, expulsar, armazenar, digamos assim, esses objetos, as impurezas na qual o hospital, a instituição, o setor está ali disponibilizando, tá certo? Outras dúvidas? Deixa eu olhar o que vocês estão colocando aqui. De boa, né? Então, sempre que houver um paciente acamado ou não, a gente tem que fazer o exame nesse paciente, tem que fazer todo aquele processo, né, de exame físico, inspeção, palpação, percussão, ausculta, levando, claro, a avaliação de qual tipo de sistema está alterado e sempre, claro, realizando a nossa higienização das mãos, sendo muito cuidado com essa questão de infecção cruzada. Além da UTI, que eu também falei para vocês, temos o centro cirúrgico. Dentro do hospital, tem essa ala de centro cirúrgico, e dentro do centro cirúrgico, dependendo da atuação do hospital, a gente tem o centro obstétrico, onde realiza apenas cirurgias obstétricas, que é o parto. As outras salas ou outra parte do setor realiza cirurgias eletivas, cirurgias de recuperação, cirurgias de urgência e emergência, de amputação, ou seja, as demais cirurgias. Lá dentro também do centro cirúrgico, temos a copa, temos local de expurgo, temos banheiros para os profissionais, temos a questão também, deixa eu ver, do lavatório, que é onde acontece a lavagem das mãos, né, para realizar ou auxiliar no processo de cirurgia. Dentro também do centro cirúrgico vai ter o acesso à central de material de esterilização e a UTI. Como eu já falei, né, central de material de esterilização é o local onde acontece justamente essa acompanhamento, ele recebe esses materiais, digamos, sujos, contaminados, muitas vezes são reutilizáveis, como pinça, tesouras, aventais, passa pelo esse processo de desinfecção, lavagem, secagem, separação, e os profissionais que ali atuam vão fazer os kits, né, cirúrgicos, os kits de curativo, vão entrar pelo processo de esterilização, nas centrífugas, fazer toda uma avaliação, armazenar lá e ficar disponível, de acordo, claro. Cada material desse que é esterilizado, ele tem também um prazo de validade. Ah, o prazo de validade é de 7 dias. Se não for utilizado, mas agora está limpinho, já não serve mais.
porque os micro-organismos, né, bactérias, vírus, proliferam sim ali dentro, depois de um tempo determinado. Mas você esterilizou hoje, ele tem até, digamos, né, vai depender da atuação, 7 dias, 5 dias, 4 dias, para ser utilizado. Se não for, passa por todo um processo novamente de esterilização. Ainda dentro do hospital, a gente tem uma farmácia própria. Temos também um setor de nutrição, né, responsável por organizar a nutrição, a alimentação dos nossos pacientes. Então, a gente tem uma cozinha coletiva, e aí, dependendo do hospital, ele oferta essa alimentação tanto para os pacientes, como também para os acompanhantes que ali estão. Ó, tá aqui, ó, de pia, cuba destinada à limpeza, desinfecção, guarda de materiais. A rouparia e o repouso dos quartos e plantões. A professora deve estar falando sozinha. Foi, travou. Vai fazer igual da outra vez, hein? Que a É, bichinha ficou conversando. ela ficou falando sozinha lá, ó. Deixa eu ver se ela tem conexão. Alguém tenta entrar em contato com ela, não ficar lá conversando sozinha. Eu acho que ela ficou sem conexão, porque só chega a mensagem, ela não. Cadê? Chegou. Quem? Quem chegou? Não, a mensagem que agora que chegou lá. Sim. Fica aparecendo na frente da tela, né? É. Voltei! Parece que toda sexta minha internet quer sextar. Oxi. Olha ela, sua internet quer ser. E é por isso que ela tá caindo. Aqui volta e meia tá caindo também. No entanto que eu tô só saindo e entrando aqui que tá meio instável. Aqui do mesmo jeito. A professora ficou falando sozinha, igual da outra vez. Não, ainda bem que eu deixei o celular aqui e quando eu caí aqui, eu caí no celular, né? Porque é a mesma internet. Aí eu disse, oxente. Aí eu É fui olhar, porque quando eu hoje fui sextou, pedir a mulher. tela, eu percebi. Eu disse, oxi. Aí foi quando eu perguntei a meu irmão, porque fica lá no corredor. Aí disse, não, a internet realmente caiu. Eu digo, ah, bom, ainda bem que eu percebi, né? Não fiquei falando dessa vez sozinha. Eu fiquei olhando aqui e pra cá, ó. E aí vocês não perderam nada, tá? Continuou aqui a gravação, a gente vai iniciar agora. Então, o corpo clínico fechado são de funcionários que são efetivos do setor, né, da instituição, e o corpo clínico aberto é quando vem a atuação de outros profissionais de fora, para auxiliar no fechamento do diagnóstico ou para fazer algum procedimento cirúrgico ou acompanhamento desse paciente. Então, geralmente, outros termos também muito utilizados é o quarto, né, que é o cômodo geral, o ambiente como um todo. Dentro do quarto, a gente tem a questão dos leitos. Então, o leito é a cama do paciente. Cada cama é dita leito. Ah, leito 1, leito 2, leito 3. E está onde? No quarto. Ou, no caso, também na enfermaria. A enfermaria é um cômodo destinado a receber 3 ou mais pacientes. Então, eu vou atuar na clínica médica. Geralmente, na clínica médica tem um postinho de enfermagem e tem vários quartos, que são chamados também de enfermarias. Enfermaria 1 ou enfermaria A, B, C, D.
dentro da enfermaria, possuímos o que chamamos de leitos, que são aonde os pacientes ficam nas suas camas. Então, aquelas camas que a gente chama de leitos. Posto de enfermagem é o local destinado, né, à atuação dos profissionais. A sala de isolamento vai depender do porte do hospital, tem só vamos dizer assim, leito, né, uma salinha onde tem uma única cama, onde o paciente ele fica ali em isolamento, dependendo de qual patologia ele está naquele momento. Sala, já falei aqui para vocês, enfermaria e isolamento. Depósito também de roupa limpa e roupa suja, onde a gente despreza, as roupas ficam ali no cantinho. Ei, Isadora, cheguei agora, viu? Já passou muito conteúdo? Não. Só, pronto. Essas aqui são as terminologias que vocês precisam, né, aprender e estar atuando. Temos, infelizmente, né, no hospital, um local que a gente chama de necrotério ou morgue, que é o local destinado para guarda, ou a ficar ali, né, por um período curto, o cadáver até realizar a necrópsia ou a família retirar. Dependendo do hospital, tem alguns hospitais que têm o centro de velórios ou capela. Já falei a questão da farmácia e o almoxarifado é a questão onde tem a guarda e o armazenamento desses materiais para o funcionamento do hospital. A unidade de enfermagem é o postinho de enfermagem, onde ele tem que manter essa estrutura, recebe justamente esse nome, posto, unidade da enfermagem, onde geralmente ficam os prontuários dos pacientes, fica a administração das medicações, fica a questão dos soros, toda a medicação fica armazenada nesse posto de enfermagem. Nós, profissionais de enfermagem, vamos até lá para fazer a preparação da medicação, para fazer a evolução do paciente, as anotações. Então, a gente chama de unidade ou serviços de hospitalar. Então, também, e infelizmente, foi um dos temas também que eu comecei para falar com vocês ontem, existe a ocorrência de infecções hospitalares. Hoje não se fala tanto, digamos assim, mas existe sim. Um paciente pode adentrar em um hospital para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia e, infelizmente, adquirir algo tão grave quanto a infecção hospitalar. Só é dito infecção hospitalar quando é adquirida pelo paciente após 72 horas de internação. O paciente adentrou no hospital hoje, fez uma cirurgia. Após a cirurgia, ele já iniciou um quadro de febre, quadro de infecção. Não é dito ainda que foi uma infecção hospitalar. Só é infecção hospitalar quando ele adquire um quadro de infecção após as 72 horas de internação. Aí sim vai se investigar o que gerou essa infecção. Se foi uma resistência bacteriana, se foi um erro no procedimento, se foi falta de higienização das mãos e de cuidado dos profissionais. Então, investiga e isola aquele paciente para fazer o tratamento do mesmo. Então, os fatores que geram a infecção hospitalar, o próprio hospedeiro, o paciente, que pode já estar com sistema imunológico baixo, procedimentos invasivos, centros cirúrgicos, até o funcionar a veia de um paciente pode gerar a propagação e o aparecimento de infecção hospitalar. O próprio ambiente, o próprio também procedimentos para fechamento de diagnósticos e, claro, o uso indiscriminado das medicações também podem gerar esse processo e o aparecimento desses tipos de patologia. Professora, quando essa infecção hospitalar for assim, por conta do profissional, porque não lavou a mão direito, alguma coisa assim, ele sofre alguma punição?
Agora sim. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora eu tô com... Agora vocês sim. estão me Agora ouvindo. sim. Se for Sim. constatado que foi falta de descuido do profissional, ele sim. Ele recebe sim uma punição. Vai depender, claro, da quais são as normas e regras da instituição. Então, tanto pode o paciente adquirir, como o próprio profissional adquirir algum grau de patologia. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Por exemplo, é um procedimento invasivo. Eu vou puncionar uma veia. Ah, Isadora, mas é tão ruim estar de luva para fazer isso? Mas é para estar de luva. Porque a luva é uma barreira de proteção para você, profissional, e para o paciente. Por um descuido, você se perfurou. Se você está com a luva, já tem uma barreira de proteção que não impede, porque não vai impedir de uma agulha adentrar o seu dedo, mas ela barra a total, digamos, penetração daquela agulha. Então, já serve como uma porta, né, uma barreira nesse processo. Então, se for constatado que aquela infecção hospitalar foi por descuido, desleixo da equipe, sim, recebe punição. Vai depender, claro, das próprias normas e regras da instituição. Então, o correto é a gente sempre se policiar, tanto para não causar prejuízo para o paciente e nem para nós, porque a gente está em constante risco. Então, se o paciente está ali, ele é sozinho, está muitas vezes só ali no seu leito restrito, ele pode adquirir uma patologia, imagine nós profissionais que estamos circulando entre 5, 6 leitos e até mesmo em todo aquele setor. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto à forma que a gente vai traçar essa linha de cuidado e de assistência. Então, a infecção nada mais é do que essa invasão e multiplicação desses micro-organismos no corpo de um hospedeiro. Se o sistema imunológico dele, né, muitas vezes, na maioria dos pacientes que estão nos hospitais, o sistema imunológico está baixo. Então, se ele já tem essa, vamos dizer assim, sistema imunológico baixo, já está fraco, e você ou o ambiente já ajuda nesse processo, é o que os micro-organismos querem para adentrar ali e se multiplicarem e proliferarem. Pode até acontecer que todo profissional faça todo um cuidado, o profissional tenha todo um cuidado para fazer a assistência, o ambiente está limpo, e o paciente adquirir uma infecção hospitalar. Por quê? O sistema imunológico dele está baixo. Ele está em uso de medicação há 5, 6, 7 dias, passou por um processo cirúrgico. Então, tudo também leva ao aparecimento de infecção hospitalar. Não, vamos dizer assim, totalmente relacionada a erros, descuido, mas por algo, digamos, natural, que possa ter vindo a acontecer pelo sistema imunológico dele estar muito comprometido. Então, a gente tem uma fonte de infecção, a gente tem um hospedeiro que está suscetível. A fonte de infecção são os próprios pacientes, os funcionários, os visitantes, os objetos que ali estão. Por isso que jamais a gente deve sentar na cama do paciente, jamais a gente deve se alimentar ou levar a mesma alimentação que nós utilizamos para o paciente. Jamais a gente deve estar tocando na ferida ou no acesso. A gente pode, como visitante ou profissional, também pegar naquele lugar que está já contaminado e ajudar o meio de transmissão. E o hospedeiro é o paciente que está ali vulnerável, é o paciente que já está comprometido. E as fontes de infecção é justamente do paciente, né, dos profissionais, do ambiente, dos visitantes, para aquele indivíduo que já está ali, digamos, em sofrimento e vulnerabilidade. Os meios de contaminação são contato, a gotícula, quando a gente está falando, os veículos comuns, como o toque, o falar, a administração dos medicamentos, e os vetores, como moscas, insetos. Por isso que não deve existir insetos, moscas, num ambiente hospitalar. Principalmente na UTI, dependendo do caso, visualizou já fecha, né, detetiza aquela área, porque não pode haver nenhum tipo de vetor para a transmissão de nenhum processo infeccioso. Aqui eu trago exemplos de acessos venoso, na qual a gente tem que ter muito cuidado. Vocês vão ter uma disciplina mais na frente sobre isso. Mas a importância da gente fazer a fixação correta. Não é gastar metade de um micropore ou esparadrapo para fazer a fixação, não. Porque aí quando for tirar vai dar um trabalhinho.
é fazer justamente esse processo de fixação da forma correta e sem deixar nenhuma barreira aberta que ajude a proliferação. Nossa pele ela já é cheia de micro-organismos. Pode ser você que tome banho 24 horas por dia, 5, 6, 10 banhos. Mas nossa pele ela já tem a presença desses micro-organismos que servem, né, para equilibrar. Alguns são ruins, outros são bonzinhos. Então, quando a gente tem uma abertura, um corte, um acesso na qual a agulha entrou, então ela já faz uma abertura, uma porta de entrada, os micro-organismos que estão ali, eles já podem adentrar dentro do nosso corpo. E ali ele já vem se proliferando, como a gente está vendo aqui, ó. A gente tem os micro-organismos na nossa pele. Ao adentrar algum tipo de acesso, vou administrar uma medicação na veia do paciente. Então, se nós não tivermos cuidado, até nessa forma de preparar a medicação e administrar, a gente pode também auxiliar no aparecimento desse tipo de infecção, dita infecção hospitalar. A gente tem que ter muito cuidado na hora, até mesmo, de fazer algum procedimento simples e, principalmente, procedimento invasivo. Aqui eu só faço uma cadeia, depois eu vou disponibilizar, né, esse slide para vocês, e vocês vão dar uma olhadinha nessa cadeia de transmissão e, claro, quais são as possíveis precauções que a gente pode fazer. Ou seja, quais são os cuidados que a gente pode colocar em prática para evitar que esse tipo de infecção aconteça. Cuidados esses que estão dentro do contexto de biossegurança. Mais na frente, vocês vão ter uma disciplina só sobre biossegurança. E aí eu sempre gosto de falar que biossegurança são medidas que valem uma vida tanto para o profissional quanto principalmente para aquele paciente. Se a gente coloca em prática mesmo, da forma correta, o processo de biossegurança, consequentemente, vai diminuir a propagação de patologias, a propagação de infecções hospitalares. Então, nunca se falou tanto nesse processo de biossegurança, nesse processo de manter a nossa própria segurança. Então, antigamente, era muito difícil os profissionais da saúde andarem de máscara, fazerem uso da luva de forma contínua, fazer uso dos óculos de proteção. Só era realmente utilizado quando tinha algum paciente que já era grave. A máscara, independentemente do momento em que a gente está, ela é indispensável. Porque eu posso estar com alguma patologia, mas meu corpo ainda não apresentou. Só em eu chegar para o paciente falar, ou estiver ali administrando uma medicação e for falando, respirando, eu posso levar algum grau de micro-organismo para ali. Então, a máscara é indispensável, a lavagem das mãos, a luva. Então, independentemente desse momento que a gente está, precisamos manter o quadro de biossegurança. Então, biossegurança é um conjunto de ações que vai prevenir, controlar, minimizar esses riscos inerentes às atividades dos profissionais de saúde, mantendo, claro, a qualidade de vida dos profissionais e dos pacientes. A vantagem de colocar a biossegurança em prática é a redução de riscos, claro, minimiza os acidentes realizados onde muitos profissionais são acometidos, preservação do meio ambiente e da sociedade e o aumento, claro, da qualificação dos profissionais que ali estão envolvidos. Então, não tem nem para que pensar ou dizer, não, no próximo paciente eu faço. É indispensável, como qualquer outro procedimento. Então, dentro da biossegurança, né, dentre dessas precauções de evitar a propagação de patologias ou de infecções cruzadas, a gente tem EPI e EPC. Essas duas siglazinhas muito faladas e discutidas na saúde. EPI significa equipamentos de proteção individual. EPI. EPC, equipamentos de proteção coletiva. Então, temos os equipamentos individuais, que é de uso individual, como o próprio nome diz, não pode ser trocado, não pode ser compartilhado. E o coletivo, como o nome também diz, é de uso geral. Então, o EPI vai evitar a propagação de lesões e de patologias para o próximo e para o paciente. Exemplo de EPI: luva, máscara, gorro, avental,
Aí vem um sapato fechado. Por isso a importância de a gente utilizar o jaleco, a importância de a gente sempre estar ali de máscara, a gente estar com óculos de proteção, estar com o gorro, para não estar com o cabelo assim solto, fazendo o procedimento com o paciente. E EPC é de uso coletivo. E aí vem, né, essas sinalizações, quando as pessoas estão higienizando o ambiente, vem a questão se tiver, vamos dizer assim, algum banheiro interditado, um chão, um teto caiu, que for fazer essa sinalização, para evitar justamente também que se aconteça algum risco de forma coletiva. Além desses equipamentos de proteção, precisamos focar e jamais esquecer a importância da higienização das mãos, que eu até falei para vocês ontem. As mãos limpas podem salvar um paciente. Claro, se você manter toda a assistência correta e dentro dessa assistência, a higienização das mãos. O uso de luva, o uso do álcool não substitui a lavagem das mãos. Se não tiver uma pia por pé, se estiver faltando água, se tiver alguma coisa, última opção, aí você utiliza a luva sem estar higienizando as mãos, mas sempre fazer o processo de higienização. Aqui é uma, digamos, regrinha básica, uma sequência do que a gente deve fazer. Eu até falei para vocês ontem, e aí eu senti a necessidade de trazer imagens, que fica até mais fácil para vocês irem registrando e absorvendo. Então, é molhar toda a mão, colocar o sabão, né, ou o antisséptico, lavar principalmente a palma da mão, que é essa partezinha de dentro. Depois a gente gira para a parte de fora, que a gente chama de dorso. Faz a higienização entre os dedos, polegar, as unhas e o punho por último. Isso é a higienização simples. É uma higienização que a gente tem que fazer constantemente na hora da nossa assistência, do nosso cuidado aos pacientes, independentemente se for um hospital, se for uma UPA, se for um PSF. Vai fazer um procedimento, um atendimento que vai ter contato com o paciente, higieniza a mão e já calça as luvas. Ter muito cuidado com adornos. O que são adornos? São esses, digamos, materiais e objetos como um anel, pulseira, relógio, colar, brinco, que também servem como fonte de propagação de infecções. No centro cirúrgico, é altamente proibido adentrar com esses tipos de objetos. No hospital, também deveria ser totalmente proibido. Mas, infelizmente, né, sempre alguns profissionais dão um jeitinho. Então, tem-se intensificado cada vez mais essa campanha, que é chamada de campanha Adornos Zero, para focar justamente para os profissionais não estarem fazendo uso desses objetos, na qual servem como fonte de infecção. Aqui também é Professora, Oi. desculpe incomodar, mas é só uma dúvida. Por que é que os profissionais de saúde que estão aplicando a injeção do Covid, eles não estão usando luva? Vai de profissional para profissional. Como eles, de certa forma, digamos assim, não estão entrando diretamente em contato com o sangue do paciente, o pessoal, vamos dizer assim, imagina que não vai ter nenhum risco de adquirir ou se contaminar. O correto vai fazer qualquer procedimento invasivo, está de luva. Por quê? Num daqueles procedimentos, quando vai fazer a vacina hoje, né, ainda bem que a gente já tem tipo uma válvulazinha que ela já fecha automática a agulha. Antigamente, e em alguns locais também vocês vão presenciar, que a gente tem a seringa, a agulha e ela tem uma tampinha, que a gente retira a tampa. Administrou uma medicação intramuscular, ou preparou a medicação para conectar o equipo, né, que é aquela extensãozinha do soro, você precisa, não pode reencapar. Porque ao reencapar, você pode se perfurar. Na hora que a gente vai administrar uma vacina, por exemplo, a gente não entra, de certa forma, em contato com o sangue do paciente, que é o sangue que geralmente vai causar esse risco de propagação e pode lhe contaminar como profissional, de uma hepatite, de um HIV. Como é algo intramuscular, geralmente a gente tem que fazer a administração e fazer uma leve aspiração para ver, a gente não entrou em contato com o sangue do paciente. Posso fazer sem luva? Pode, mas você tem que ter um cuidado mais redobrado na hora de fazer o procedimento e jamais reencapar.
Se não tiver essa Doutora, válvulazinha mas de fechar automático, tira, aplicou a medicação, aplicou a vacina, retirou, despreza imediatamente no que a gente chama de Descarpax, que é um lixinho, que é tipo uma caixinha amarela, desprezou lá. Não precisa nem ficar separando a agulha da seringa ou tentando reencapar jamais. Se ela é automática, né, que tem essa válvulazinha que fecha, você só dá um jeitinho para ela fechar, isso aí vocês vão aprender bem direitinho na prática. Fechou, despreza ali no local. Então, vai depender muito dos procedimentos, das normas do setor, né, da instituição, como, e aí ainda tem essa brechinha, não está entrando em contato com o sangue do paciente, não está entrando, digamos, com uma área totalmente contaminada, e se você está totalmente seguro do procedimento, nesse caso pode fazer. Vai administrar uma medicação endovenosa, o correto é ser de luva, mas, infelizmente, nem sempre é a nossa realidade. Oi, Sulamita. professora, era para saber se realmente o certo vai realizar o procedimento e botar a luva. Uma questão que a menina perguntou sobre a vacina. Para mim, eles deveriam estar de luva, né? Mas É o que tem eu muitos acabei que de não estão falar, usando. né? Oi, Alane. É Alane, né? Ou tá em outro? Alane. Levantar a mãozinha. Então, até a Alane falar, eu trouxe para ficar melhor, até para vocês entenderem, ó, a figura e a descrição em cima. Abre a torneira, molha todas as mãos, aplica, né, a solução, o líquido, faz a higienização da palma das mãos, do dorso, olha, já coloca aqui mais ou menos entre os dedos. Depois vai higienizando entre dedo por dedo. Vai para a unha, vai para o polegar, para o punho e seca. Nessa parte de fechar a pia, a torneira tem que ter muito cuidado. Não adianta ter feito todo esse procedimento e você chegar lá e pegar na pia para fechar. Se contaminou. Ah, Isadora, mas o papel toalha é contaminado. Não porque você vai estar fazendo só esse processo de enxugar e como a parte da torneira, muita gente pegou, outra ali também, ela está contaminada, até mesmo você pegou para abrir. Já o papel toalha, geralmente, né, o pessoal vem num saquinho ou vem numa caixinha, abre e já coloca nesse local aqui. Isadora, Oi, eu lhe chamei, você que não estava falando. porque está cortando aqui do microfone. Outra coisa, na aula de História da Enfermagem, a gente aprendeu que não pode pinçar, né? Não pode o quê? Quando vai aplicar Não pode pinçar quando vai aplicar uma injeção. Não pode o quê? Pinçar. Pinçar. Apertar assim a carne. Tu tá perguntando se que vocês aprenderam que na disciplina não pode pinçar. A gente aprendeu que não é correto. Que no dia que a menina... É porque eu não tô conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir os demais? Com dificuldade. É. Oi? Tá bem baixinho que tu tá falando e ainda fica cortando. Fica melhor, eu também não consegui entender. Como é, Sulamita? Eu estou dizendo assim, que eu aprendi na aula de História da Enfermagem que não podia pinçar o braço quando vai aplicar a injeção, qualquer coisa. Sim, aí a pergunta. É se pode ou se não pode pinçar? Vou já explicar. Vou dar continuidade a qualquer coisa, Alan. Escreve a pergunta aí no chat
Eu vou já, Eliane, explicar essa parte da lavagem das mãos no centro cirúrgico. Essa aqui é a lavagem simples, tá certo? Então, como eu falei, ó, muito importante ter cuidado na hora de fazer o fechamento da torneira. Depois, aqui eu vou falando a finalidade, principalmente da higienização no pré-operatório. A higienização para realizar ou para atuar no centro cirúrgico, né, numa cirurgia, é diferente da higienização simples que a gente tem que fazer no dia a dia e de procedimento para procedimento. Aqui eu trouxe algumas imagens e no final também explicando esse passo. Geralmente, no centro cirúrgico, as torneiras elas não podem ser de rodar. Ou elas são no pedal, ou elas têm tipo uma alavanquinha, onde o profissional ele pode fazer a abertura e o fechamento apenas com o cotovelo. Aqui ele vai higienizar, ou seja, molhar toda a sua mão e depois, nesse caso, em algumas instituições, 99% das instituições, ela tem o que a gente conhece de uma escovinha. É muito parecida, digamos assim, com uma esponja de lavar prato. Só que ela é menorzinha. Essa partezinha mais áspera, que é como a esponja, que é a parte verde, ela tem tipo umas cerdazinhas. E a outra parte, ela é amarelinha e mais fofinha. Ela vem fechada, porque ela vem com esse processo de esterilização. E já vem um sabãozinho dentro dela. Então, você vai fazer, você abre o saquinho e vai fazer a higienização com essa esponjinha. Do mesmo jeito. Começa na mão do dorso, vai até o cotovelo. Depois, vai para a região da palma, do dorso, entre os dedos, nas unhas, no polegar, e você já vai por todo o braço até o cotovelo. Tem profissional que sai e não retira esse sabãozinho, porque ele fica amareladozinho. Depende também, claro, da marca da esponja. Outros ficam dessa corzinha aqui mesmo, que vocês estão vendo, branquinho, como se fosse sabão mesmo, quando a gente passa muito sabonete no corpo. Tem profissional que sai desse mesmo jeito, ele não tira o sabão. Quando ele entra no centro cirúrgico, ele pega só um paninho que tem lá, que é uma compressa, e só bate um pouquinho e já veste o capote, calça a luva e estéril. Se ele retirar, ele faz esse processo de tirar toda aquele sabão e ele vai com as mãos para cima para evitar justamente de contaminar. Aquela mão, aquela parte do corpo dele está toda contaminada. Então, ele não pode nem cruzar os braços, porque se ele cruzar os braços e encostar no corpo, contaminou, volta para higienizar as mãos. Geralmente, no centro cirúrgico, as portas elas têm que ser de abrir normal, não pode ter trinco, então tem que ser, vamos dizer assim, de vai e vem. Então, ele vai com as mãos para cima para ter a consciência e o cuidado de não contaminar. Ele adentrou o centro cirúrgico, o médico, por exemplo, nós, profissionais de enfermagem, vestimos, damos a ele a questão do capote, né, que é o avental, e ele faz sua paramentação, calça luva estéril. Nós, profissionais, também vamos atuar diretamente com o paciente ou como instrumentador, faz esse mesmo passo, higieniza as mãos, faz o uso, né, de equipamentos que já vem estéreo, que é o jaleco ou o capote, dependendo da nomenclatura ali do hospital, e você vai atuar diretamente naquele paciente. Então, eles saem com a mão para cima justamente para ter cuidado para evitar de contaminar, tá certo? Então, a lavagem das mãos podem ser com água e sabão, com sabão antisséptico, vai depender da instituição, e com álcool, em último caso, se a gente tiver com as mãos visivelmente limpas e não for fazer nenhum procedimento invasivo no paciente. Aqui eu trouxe um resumo, digamos assim, de medidas de controle de infecção. Acabei de falar para vocês, mas eu sempre gosto de trazer tópicos, tipo um textozinho. Quando é que a gente deve lavar as mãos? Sempre que for no início, no final do plantão, quando for fazer algum procedimento, entrar em contato com diferentes pacientes, fazer troca de curativo, fazer algum procedimento invasivo, quando for ao banheiro, quando for se alimentar e após a alimentação. Tudo isso a gente tem que fazer a higienização das mãos. As luvas, existem 2 tipos de luva, luvas de procedimento e luva estéril. Luva de procedimento é essa que vocês mais conhecem, né? Vem uma caixinha, tira só uma tampinhazinha dela e você vai fazendo a utilização dessas luvas. Não existe nenhuma técnica específica para calçar a luva. Na saúde a gente chama calçar mesmo. Eu vou pegar uma luva de procedimento, calcei nas minhas mãos. Para retirar, tem que ter cuidado,
porque aquela luva, ela tá contaminada. Então, se eu for retirar a luva de todo jeito, eu posso, que ela entrou em contato com o sangue, com secreção do paciente, me contaminar. Essa parte de retirar a luva, eu consigo mostrar para vocês só no presencial. Aqui fica muito difícil para estar mostrando para vocês. Então, luva de procedimento simples, calçou, retirou. Já a luva estéreo, como o próprio nome diz, ela já vem estéreo, ela já vem dentro de um pacotinho, o par separado. Ela é dividida por números, 7, 7,5, 8, que é a mesma coisa, CP, M, G. A gente tem que ficar com que ela fique justinha nas nossas mãos. Existe uma técnica para calçar as luvas. Aqui são alguns termos, depois eu falo aqui para vocês. Para calçar as luvas estéreis, eu vou ver se eu consigo uma, pelo menos para mostrar a vocês lá na parte, nossa aula prática na terça-feira, a gente tem que ter todo um cuidado. Quando a gente abre, já tem a luva da mão direita e a luva da mão esquerda. O que é da direita tem que ficar na direita, da esquerda tem que ficar lá. A gente primeiro vai calçar uma com todo um cuidado para não contaminar. Se você pegar no centro dela, você já contaminou. Então, nem adianta aquele pau, já vai para outra. Geralmente utiliza-se essas luvas de estéreis para atuar no centro cirúrgico, para fazer alguns procedimentos invasivos no paciente, para fazer, dependendo do curativo, para fazer a aspiração do paciente, para passagem de sonda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, vou explicar para vocês isso aqui bem direitinho na nossa aula de terça-feira. Vou ver se eu consigo um pazinho desse. Aqui é só para vocês ir vendo, para na terça ficar um pouquinho fresco na cabeça. Eu trouxe essas imagens assim, porque imagens de pessoas realmente fazendo esse procedimento, né, calçando a luva, não tem como eu colocar aqui, né, no slide de vocês. E a gente vai aprender na parte mesmo prática. E as imagens ficam melhor para vocês estarem associando. Aqui que eu passei são alguns termos que vocês vão aprender lá na disciplina de biossegurança, mas eu já trouxe para ficar um pouquinho guardado na cabeça de vocês. Então, desinfecção é a destruição desses micro-organismos, quando a gente faz a limpeza do local. Antisepsia também são medidas que vão impedir a contaminação. Eu vou fazer a higienização das minhas mãos, eu vou fazer a antisepsia das minhas mãos. Esterilização tem o processo de agentes físicos e químicos, por exemplo, a utilização de um autoclave para fazer esse processo de higienização, né, e esterilização desses materiais, tá certo? Esses termos eu trouxe para conhecimento mesmo de vocês, existem outros termos, mas aí vocês vão ver bem direitinho na disciplina de biossegurança, tá certo? E aqui é a forma de calçar as luvas. Então, basicamente, o que a gente estudou na nossa aula é isso. São alguns procedimentos, introdução dos procedimentos. Já temos, para a nossa aula prática, métodos de aferir pressão. Vocês vão dar uma olhadinha de como vai fazer esse processo de aferir. Leiam a parte teórica, calçar as luvas e a higienização das mãos. Tudo isso a gente vai fazer bem direitinho. Não vou explicar só a teoria para vocês, não. A gente vai alinhar, claro, a teoria com a prática, tá bom? Vou tirar aqui a minha tela, que agora é o momento de tirar as dúvidas de vocês, falarmos um pouquinho sobre o portfólio e eu vou passar as questões que eu falei para vocês logo no início, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Jefferson, essas duas